Boa noite a todos. Estamos dando aqui sequência ao nosso evento, a Imersão Científica 2021 pela DMC. E agora, quem vai dar a próxima palestra é o professor Hermes. O professor Hermes vai falar sobre a técnica ILIB. E muito obrigado, professor, por estar colaborando com o nosso evento. E eu gostaria de passar a palavra para você agora. Bom, obrigado. Inicialmente, aí, eu gostaria de agradecer o pessoal do Instituto Nupem, né, fomentado aí pela empresa DMC. É um grande orgulho estar aqui nessa semana aí científica, falando um pouco aí sobre os novos conceitos de aplicações do laser, né? No caso, hoje a gente vai falar do ILIB. Então, agradeço imensamente o convite. Espero poder estar compartilhando com os colegas aí alguns conteúdos novos, né? Especificamente aí na busca de um tratamento mais humanizado, um tratamento monitorado, um tratamento no qual aí a gente consiga ter resultados realmente mais efetivos. Então, eu que agradeço o convite, obrigado aí pelo convite, Guilherme, a todo o pessoal do Nupem, doutora Luciana, professor Ismael, é uma honra estar aqui hoje com vocês. Eu sei que a gente não tem muito tempo, né, para estar falando aí sobre um assunto tão vasto, que é a parte do ILIB. Eu sei que o ILIB ainda é um tabu ainda para muitos colegas que estão trabalhando com esse conceito, né? Mas, sem sombra de dúvida, cada vez mais o ILIB vem crescendo e cada vez mais a gente está obtendo aí excelentes resultados. Então, a ideia dessa aula de hoje é estar oferecendo a todos vocês aí um pouco daquilo que a gente está fazendo, vem fazendo com a técnica de ILIB monitorado. Esse é o grande motivo pelo qual a gente tem chamado a técnica de M-ILIB, né? De monitorado ILIB, que é um conceito teoricamente novo, né? Pouco discutido, pouco difundido ainda, que eu acredito que vão gerar aí novos conhecimentos e, por que não dizer, uma evolução nessas técnicas aí de ILIB. Então, espero poder estar colaborando, agradeço a presença de todos vocês aí mais uma vez e que a gente consiga aí ter 40, 50 minutos aí de bastante solidez aí nesse assunto. Eu já de antemão convido a todos vocês que estão assistindo aí pelo WhatsApp, alguns pelo WhatsApp, né, alguns pelo meu Instagram, mas a todos que estão especificamente pelo YouTube, se vocês quiserem mandar aí perguntas, alguma dúvida, algum questionamento, por favor, podem ir mandando durante a aula aí, que ao término da aula, espero a gente ter aí pelo menos uns 5, 10 minutinhos para estar respondendo esses questionamentos. Eu gostaria também de convidar aqui todos os colegas que estão nesse momento no Instagram a estarem migrando para a plataforma do YouTube. Por quê? Porque na plataforma do YouTube a gente consegue especificamente aí ter uma interação direta, né, com as dúvidas, com os questionamentos. Então, todos os colegas que estão agora nos assistindo aqui via WhatsApp e via especificamente Instagram, por favor, acessem aí o nosso YouTube. Durante a aula, eu vou estar falando um pouquinho aí para esses colegas que estão no Instagram para estarem migrando. E para migrar para o canal aí, é o canal DMC Group, ok? Então, o canal DMC Group. Então, para a gente começar, vamos iniciar especificamente aí, um pouco falando do MLib. Aliás, né, para quem não me conhece especificamente, eu sou o professor Hermes Pretel, eu venho aqui da cidade de Araraquara, no qual eu participo do programa de pós-graduação aqui em Araraquara. Nessa pós-graduação, nós temos um curso específico da área de fotobiomodulação sendo ministrado na pós-graduação e convido todos aí que queiram, que gostariam de estar participando especificamente aí de uma pós-graduação também, que quiserem compartilhar com a gente aqui em Araraquara, também estão todos convidados. Aqui em Araraquara, então, a gente tem um grupo de pesquisa no qual a gente desenvolve essas pesquisas específicas com laser, e no atual momento a gente tem trabalhando especificamente aí com a técnica ILIB. Então,
Quando a gente fala de ILIB, pessoal, a gente pode pensar aí em diversas possibilidades de nome, né? Como eu comentei no início da aula, nós temos o M-ILIB, que seria o ILIB monitorado. Nós temos o ILIB, que é o nome tradicional utilizado, né, na técnica específica. Nós temos também o nome de laser sistêmico, que tem sido também muito utilizado, o laser sistêmico, que é uma possibilidade também da gente estar fazendo aí as aplicações de ILIB. Então, todos esses nomes, eles corroboram o mesmo assunto, tá? Que é a aplicação de laser na corrente sanguínea. O ILIB, quando ele surgiu de uma maneira a ser feito intravascular. Essas aplicações intravasculares, elas ocorriam lá, né, na década de 50, 60, na Rússia. E essa técnica intravascular, ela acaba sendo uma técnica invasiva. Então, com o advento dos novos lasers, com os lasers de diodo, com os lasers com mais altas potências, a gente teve uma evolução de estar podendo fazer esse ILIB de maneira modificada. Então, também o M de ILIB modificado. O que seria o ILIB modificado? Seria uma técnica transcutânea, ou seja, com as maiores potências desses equipamentos, nós conseguimos hoje ter uma penetração desse equipamento na pele e automaticamente está chegando aí na corrente sanguínea. Então, como eu comentei, lá na década de 50, 60, foi quando começou-se os relatos, e as publicações mesmo vieram lá na década de 80, com Mescalinsky, com Servevsky, que publicavam artigos de laser intravascular com potências de 1 a 5 miliwatts. Então, essas potências de 1 a 5 miliwatts, elas não tinham capacidade de ser feitas transdérmicas, por isso eram feitas especificamente de maneira intravascular. Os tratamentos de ILIB, eles nunca levaram em si um possível diagnóstico ou uma necessidade dos pacientes. Os tratamentos em si, eles sempre foram a cargo de se fazer tempos específicos, de 15, 30 e 60 minutos. Baseado no quê? Baseado especificamente aí, às vezes em peso do paciente, às vezes especificamente se tinha alguma sintomatologia, mas não se tinha um diagnóstico do porquê fazer o ILIB. E aí vem essa possibilidade de fazer monitorado. Então, ao invés de a gente trabalhar com esses tempos de 20 a 60 minutos, nós tivemos uma grande evolução, né? E essa evolução veio a partir desses estudos todos que a gente vem desenvolvendo a respeito desse assunto. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui a vasta literatura científica que nós temos a respeito de ILIB, porém, independente dessa vasta literatura, é importante que se ressalve a todos os colegas que essa literatura, ou grande parte dessa literatura, ela se apresenta na língua russa. Então, claro que na língua russa a gente acaba tendo uma dificuldade de estar olhando e lendo somente os abstracts específicos desse assunto. Porém, nós temos também uma literatura já na escrita americana, principalmente voltada, o ILIB, para doenças autoimunes e doenças sistêmicas. Então, vocês estão vendo aqui alguns artigos específicos, né, relacionando especificamente o ILIB com esse tipo de doenças autoimunes e, por que não dizer, também doenças sistêmicas, tá? Então, essa literatura já existe. E, ademais, pessoal, se vocês quiserem ter essa literatura disponível, eu também posso estar passando essa literatura para vocês. É só vocês requererem aí. O NUPEM tem toda essa literatura disponível que pode estar encaminhando para cada um de vocês aí, somente solicitando para o site do NUPEM, vocês vão ter essas literaturas na íntegras, né, que nós temos disponível. E, ademais dessa literatura, quando se começou a dizer, a vender essa ideia da relação do laser sistêmico, eu fui convidado para estar escrevendo especificamente uma coluna de laser numa revista específica de estética, de harmonização orofacial. Essa revista se chama Face. E no Face, a gente tem uma coluna mudando a face da odontologia. E nessa coluna, pessoal, nós temos justamente a inserção de diversos artigos de laser voltado para a ROF. E uma dessas colunas que eu escrevi foi justamente desvendando, né, os protocolos da técnica ILIB. Por quê? Porque a gente é muito questionado sobre qual tempo utilizar o ILIB, né? De quanto em quanto tempo eu vou fazer o tratamento de ILIB.
Então, essas perguntas, elas podem ser respondidas advindo especificamente de possíveis diagnósticos. E é por isso que hoje a gente tem entregado a todos a possibilidade de fazer a monitoria. E dentro dessa monitoria, a DMC criou especificamente um equipamento que a gente conseguisse fazer isso e, principalmente, que a gente conseguisse documentar isso. Então, eu vou apresentar para vocês, dentro desse conceito de ILIB monitorado, um equipamento específico para que todos os colegas consigam fazer isso no dia a dia clínico, tá? Então, vamos lá. Caminhando especificamente com a ideia do ILIB. Qual é a principal dúvida do ILIB? A principal dúvida do ILIB está associado ao protocolo. Eu tenho certeza que todos os colegas que estão aqui nos assistindo, tanto aqui no Instagram, quanto especificamente no YouTube, têm essa mesma dúvida. Professor Hermes, como definir o protocolo da técnica ILIB? E aí, pessoal, independente do equipamento que vocês tenham, independente da marca comercial, o mais importante nesse primeiro aspecto é a gente entender os parâmetros do equipamento de vocês. A partir desses parâmetros, nós vamos conseguir, né, gerar aí um protocolo específico baseado nesses parâmetros do equipamento. A própria DMC trabalha com diferentes equipamentos para se fazer o ILIB. Então, os equipamentos de rotina eram conhecidos como Therapy EC, a família Therapy. Essa família Therapy, hoje, tem um equipamento específico para o ILIB, que é esse equipamento que nós vamos apresentar, que é o ELIB. Então, como é que saiu, como é que surgiu, ou como é que surgem esses protocolos específicos? Vai surgir de uma teoria específica do nosso organismo. Por quê que foi buscada uma teoria dentro do nosso organismo para estar fazendo esse diagnóstico? Porque é óbvio, nós temos que ter reprodutividade. E para ter uma reprodutividade, é muito importante que isso se repita, né? No padrão das pessoas. Então, nós localizamos aí um ponto de equilíbrio no qual é possível se trabalhar com a grande parte dos pacientes. Esse parâmetro adotado foi o débito cardíaco. Então, para os colegas que não se recordam muito bem do que é o débito cardíaco nada mais é do que o volume de sangue que é bombeado pelo nosso coração a cada 1 minuto. Esse débito cardíaco, pessoal, ele é representado por uma fórmula matemática, que é dado pela frequência cardíaca, né, de pulsações do nosso coração, multiplicado pelo volume sistólico normal, né, de um paciente normal do nosso coração. Então, vamos lá. O débito cardíaco, ele só vai ser modificado nos pacientes se a gente tiver alguma alteração. Por exemplo, se eu estiver fazendo esporte, ou, por exemplo, se eu tiver alguma patologia. Se eu não tiver nenhum desses dois pontos, o débito cardíaco, ele é praticamente constante. Ele não é igual os pacientes, mas ele é praticamente constante. E aí, essa constância, ela vai sempre estar variando por 5 litros de sangue sendo bombeado no nosso corpo a cada minuto. Como que é feita essa conta? Nós temos uma média de 70 batimentos por minuto, nós temos um volume sistólico médio de 70 ml, né, a cada bombeamento, numa pessoa normal. Se a gente fizer essa multiplicação, nós vamos encontrar ali 5 litros de sangue sendo entregues a cada minuto no nosso corpo. Muito bem. Se nós estamos fazendo aplicação na corrente sanguínea, tá? Nós estamos fazendo aplicação na corrente sanguínea. Se, ademais a estar trabalhando na corrente sanguínea, nós temos especificamente ali um equipamento para estar trabalhando diretamente nessa região, por que não trabalhar diretamente com débito cardíaco em cada ciclo de sangue no nosso organismo? Então, pessoal, a técnica de ILIB, nós estamos considerando a possibilidade de padronizar os tratamentos baseado especificamente no ciclo que o sangue dá no nosso organismo. Então, o sangue que vai passar aqui no meu pulso é o mesmo sangue que vai passar aqui na minha carótida, é o mesmo sangue que vai passar na minha femoral. Então, nós vamos ter
esse circuito do sangue ocorrendo a cada 5 minutos. Então, uma vez que nós temos esse circuito, nós vamos entender que o nosso protocolo de ILIB vai estar baseado na quantidade de laser que está sendo aplicada nesse ciclo de 5 litros em média, que equivale a 1 minuto. Então, assim, nós conseguimos padronizar. Por exemplo, comigo, que tenho lá 1,95 m, com um paciente que tem 1,70 m, com um paciente que tem 1,90 m, com um paciente que tem 2 metros, nós vamos conseguir equalizar e gerar protocolos aí que estejam balizados com reprodutividade. Então, o débito cardíaco é justamente essa possibilidade da gente estar trabalhando com, na verdade, ciclos de sangue no nosso paciente, ok? Então, cada um ciclo vai corresponder pelo débito cardíaco a 1 minuto. Então, ao invés de nós chamarmos o ILIB por minutos, nós vamos chamar, a partir de agora, o ILIB por ciclo, tá? E esse ciclo, ele está muito bem descrito nos artigos, né? Nós temos diversos artigos aí mostrando justamente a importância do sistema cardiovascular em tudo que é equilíbrio, homeostase do nosso organismo. E aí, pessoal, só por nível de curiosidade, eu fiz uma busca aqui, né, num artigo científico, no qual mostra mais ou menos, né, uma análise computacional da quantidade linear que nós temos, tanto do nosso sistema arterial, bem como da potência que nós necessitamos de bombeamento do coração, se nós estivéssemos trabalhando somente com o coração para bombear esse sangue. Então, nós temos lá, ó, uma variação de 29 até 500 quilômetros lineares de artéria. Olha que coisa fantástica, maravilhosa que é o nosso corpo. Se a gente computar a potência que eu preciso de bombeamento do meu coração, com 29 quilômetros de sistema arterial, eu precisaria de 660 watts para estar impulsionando esse sangue nesse circuito. Agora, se eu chegar no máximo, que é 504 quilômetros lineares de artéria, eu precisaria, pessoal, de 11.942 watts. Vejam como o nosso coração é um motor, é uma bomba fantástica, né? Mas é óbvio que o nosso coração não dá essas potências. Quando a gente vai avaliar a potência do coração, pasmem, o nosso coração, ele somente é responsável por 3,3 watts, que equivale, na menor quantidade linear, a 0,5%. Ora, se eu tenho 0,5% de capacidade de circulação no meu sangue, pelo meu coração, quem que é responsável por esses 99,5% que não é o meu coração? É o sistema cardiovascular. É a contração das nossas artérias, é a contração, né, a pressão dos nossos vasos, é a gravidade, é a nossa musculatura, tudo isso que vai dar essa potência de circulação para o nosso sangue. E nada mais é importante a gente dizer aqui que é justamente nesse vaso e é justamente esse sangue que está absorvendo o ILIB nessa técnica sistêmica que a gente faz de laser, tá? Então, só a nível de curiosidade, aí, o que a gente tem específico a respeito aí da nossa circulação. E aí, mais importante que isso, nós estamos trabalhando com luz, nós estamos trabalhando com laser. E quando a gente pensa em laser, pessoal, nós não podemos deixar de pensar em absorção dessa luz. Por quê? Porque cada comprimento de onda é absorvido especificamente por um cromóforo, por uma substância. E aqui, pessoal, entra um ponto fundamental para a gente entender. O nosso sangue, ele pode estar com oxigênio ou sem oxigênio. Então, ele pode estar com uma característica de oxihemoglobina ou desoxihemoglobina, ok? Se o sangue está com uma característica de oxihemoglobina, vejam que a melhor absorção desse sangue, ou seja, com oxihemoglobina, estaria aqui, ó, mais ou menos nessa faixa aqui, ó, dos 600 nanômetros. Quando a gente pensa no nosso sangue sem hemoglobina, a gente tem essa maior faixa aqui, ó, né?
que é a faixa dos 670, 680 nanômetros. Ou seja, eu fazer uma radiação na minha artéria ou fazer uma radiação na minha veia pode ter uma diferença significante quando eu penso especificamente aí na característica de absorção da luz, tá? Isso é o motivo pelo qual, um dos motivos pelo qual nós estamos trabalhando com o sangue, no caso arterial, ok? Esse sangue arterial, é importante também entender que cada 100 ml de sangue vai estar transportando uma média de 16 ml de oxigênio. Por que eu estou fazendo essa correlação para vocês? De volume de sangue e volume carreado de oxigênio. Porque 95% do nosso sangue, 95% do nosso sangue é diretamente hemoglobina. E essa hemoglobina é quem está carreando esse oxigênio, tá? E todos vocês aqui que já trabalham com laser sabem que quando a gente aplica o laser sistêmico, nós temos geralmente um aumento da saturação de oxigênio. Então, se a gente estiver fazendo a monitorização, a gente percebe esse aumento, né? E esse aumento pode estar sendo explicado pela essa absorção dessa luz. E esse aumento de saturação, é óbvio, vai melhorar a oxigenação do nosso paciente. Esse é um dos motivos, pessoal, que se fala muito na aplicação do laser sistêmico, especificamente, aí, no tratamento, né, de pacientes acometidos com a COVID. Não é um tratamento para livrar o paciente da COVID, mas é um tratamento, primeiro, para diminuir especificamente, né, a sintomatologia do processo inflamatório, né, da tempestade de citocinas que esse vírus acaba cometendo no nosso organismo, bem como o aumento da saturação de oxigênio no transporte do nosso sangue. Então, esses são dois fatores pelo qual tem estimulado muitos colegas a trabalharem especificamente no tratamento desses pacientes acometidos com COVID com o ILIB, tá? Não sei se os colegas aí já trabalharam especificamente com o ILIB para isso, mas saibam, todos os pacientes que têm um déficit de saturação, eles têm uma grande melhora quando a gente faz a técnica ILIB. Muito bem. Então, para a gente entender, nós estamos baseados no débito cardíaco. Esse débito cardíaco é padronizado para os nossos pacientes. Automaticamente, então, nós vamos trabalhar com ciclos cardíacos. Esses ciclos vão estar recebendo uma quantidade específica de laser, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá? Agora, é óbvio que eu tenho que padronizar também uma possibilidade de traçar um protocolo específico para os meus pacientes. E como é que eu vou traçar esse protocolo? Baseado no diagnóstico de cada necessidade de paciente. Então, a nossa ideia aqui foi prever, né, uma regulação de tratamentos com o ILIB e fazer, assim, uma sincronização ou uma monitorização desses resultados clínicos dos nossos pacientes. E aí, pessoal, nós criamos aí, para facilitar especificamente o entendimento dos colegas, 5 grupos de tratamentos. Então, 5 protocolos específicos de tratamentos baseados especificamente com o laser vermelho. Por que eu estou dizendo laser vermelho? Porque é óbvio que a literatura mostra tratamentos de ILIB com laser verde, LEDs verdes, com laser infravermelho ou LEDs infravermelho. Nós estamos falando aqui especificamente do laser vermelho, que é o assunto que nós temos hoje uma maior caracterização de pesquisa científica, e é por isso que a gente está trabalhando com ele. Ok? Então, vamos lá. Vamos entender esses protocolos. Pessoal, eu vou estar desligando o Instagram, só mais uma vez vou estar falando isso. Eu vou estar desligando o Instagram. Convido todos vocês para entrarem no canal DMC Group no YouTube. Então, canal DMC Group. Por favor, acessem por lá. Sei que tem alguns colegas aqui assistindo pelo Instagram. Canal DMC Group, para vocês poderem estar interagindo com a gente, ok? Agradeço aí todos os participantes aqui no Instagram. Muito bem. Então, voltando, pessoal, vamos entender os grupos de tratamento. Como é que vai funcionar esses grupos de tratamento? Esses grupos de tratamento vão estar direcionados, como eu comentei agora, ao diagnóstico. Então, diagnóstico específico para cada caso, nós vamos estar trabalhando com o laser. Eu coloquei aqui, para facilitar, na verdade, o entendimento de todos os colegas,
em minutos, porque muitos colegas trabalham em minutos. Porém, pessoal, fica aqui mais uma vez o comentário que esses tratamentos nós estamos levando a cabo os ciclos do débito cardíaco, ok? Então, dentro dos tratamentos, nós temos o tratamento pediátrico, tá? De crianças. Nós temos o tratamento preventivo, que eu vou descrever daqui a pouquinho para vocês. O tratamento de estética, para quem trabalha na harmonização orofacial. O tratamento de terapêutica e de enfermidades. Então, vamos ver cada um desses tratamentos? Então, vamos lá. Pediatria. Para que nós fazemos tratamentos de pediatria? Os tratamentos de pediatria estão diretamente relacionados a controlar o processo inflamatório e equilibrar a saturação de oxigênio. Tá? Como nós temos um metabolismo das crianças muito maior do que o metabolismo dos adultos, nós acabamos trabalhar específica aí na pediatria com 5 ciclos. Então, são 5 ciclos, tá? Em geral, se vocês quiserem fazer um tratamento preventivo, fazer alguma coisa específica aí com as crianças, a sugestão é trabalhar aí com 5 ciclos, ok? O segundo tratamento é o tratamento preventivo. No tratamento preventivo, pessoal, nós vamos estar trabalhando especificamente com o controle da homeostase. Como é que a gente controla a homeostase? Nós vamos controlar a homeostase especificamente aí, controlando os radicais livres, né? Então, controlando os radicais livres, melhorando principalmente a saturação de oxigênio nos pacientes. Então, pacientes que não tenham nenhuma sintomatologia específica, nós vamos estar trabalhando aí com 10 minutos, 10 ciclos de débito cardíaco, ok? O terceiro tratamento é o tratamento específico voltado para a estética. Então, agora nós estamos falando da estética. Na estética, pessoal, nós vamos estar trabalhando principalmente no controle dos radicais livres, né? Por que não dizer aí do estímulo à superóxido dismutase, que é uma enzima primordial para combater os radicais livres. E isso também vai melhorar principalmente as características reológicas do sangue dos nossos pacientes. Então, a fluidez do sangue melhora, né? Já se sabe também que quando a gente faz a técnica ILIB, a própria hemácia ela toma uma conformação diferente, melhorando o fluxo sanguíneo, tá? Então, isso é muito importante aí no processo de homeostase, ok? O quarto processo é o terapêutico. Então, vamos lá. O terapêutico. No tratamento terapêutico, nós vamos estar controlando principalmente ali os processos alérgicos, os processos imunológicos, as toxicidades do organismo e, claro, promovendo aí um processo vasodilatador e principalmente anti-inflamatório. Então, nesse caso, pessoal, nós vamos estar trabalhando com 20 ciclos, tá? 20 ciclos. É importante sempre a gente se atentar a esses tempos, porque esses tempos, eles não são absolutos. O que eu quero dizer? Esses tempos, eles estão relacionados a um protocolo descrito. Agora, no momento que cada um de vocês estiver monitorando a técnica, o que nós vamos ter? Esses tempos podem diminuir. Vocês vão perceber que quando vocês estiverem, por exemplo, controlando a saturação, em alguns momentos controlando a pressão arterial, nós podemos ter alteração, principalmente no caso da saturação. Nós temos pouquíssimos casos relatados de alteração de pressão arterial, tá? Mas de saturação nós temos bastante casos relatados. Então, no momento que a saturação de oxigênio começa a variar e começa a chegar num patamar lá, patamar alto de 98, 99 de saturação, às vezes é um momento já de parar, às vezes é um momento que o organismo já absorveu a energia que ele precisava. Nós sabemos que o laser ele é muito bem absorvido, claro, quando a gente tem deficiências. Por isso que cada paciente absorve o laser de maneira diferente. Então é importante a gente entender que por mais que nós façamos esses tratamentos igualitários em pacientes diferentes, esses resultados não necessariamente vão ocorrer da mesma maneira, né? São pacientes completamente distintos. E por fim, pessoal, nós temos a possibilidade de fazer o ciclo de 25 ciclos,
que é o de enfermidade, que está associado principalmente aí a problemas de sistema imune, né? Então, a gente vai estar, na verdade, melhorando aí, né, os efeitos antioxidantes e está controlando principalmente aí os processos inflamatórios crônicos dos pacientes com os lasers. Ok? Então, esses são os 5 tratamentos específicos que estão cadastrados nos equipamentos ELIB. Porém, é notório saber que o equipamento vai ter um modo chamado modo personalizado. Esse equipamento já existe, né? Não é que vai ter, ele já tem o chamado modo personalizado. Nesse modo personalizado, pessoal, o que nós vamos ter? Nós vamos ter especificamente a possibilidade do profissional, o profissional vai colocar a quantidade de ciclos que ele acha coerente para cada um dos tratamentos que ele quiser. Então, o próprio equipamento abre a possibilidade de vocês elegerem o ciclo que vocês querem, tá? Mas, via de regra, nós vamos ter esses cinco tratamentos aí descritos nos equipamentos, ok? Muito bem, então aqui uma ilustração para evidenciar aí especificamente o débito cardíaco, né? Então, nós temos lá o nosso coração batendo. Em 1 minuto, nós vamos estar tendo aí todo o ciclo cardíaco ocorrendo, tá? Então, baseado nesse ciclo, para quem chegou agora aí, para os colegas que chegaram agora, nós estamos falando do débito cardíaco relacionado com a técnica ILIB, no qual nós sabemos que esse débito é calculado pela frequência cardíaca e pelo volume de sangue sistólico bombeado a cada bombeamento do coração. Isso nos dá uma média de 5 litros de sangue circulantes no nosso organismo, numa média aí normal de um paciente, ok? Então, cada um ciclo de ILIB, nós vamos estar irradiando aproximadamente em 5 litros de sangue que vai estar circulando. Assim, cada ciclo que eu fizer, eu vou saber quantas vezes esse sangue está recebendo um laser e assim eu vou estar determinando esses tratamentos. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, mais uma vez, vocês podem estar escrevendo aí diretamente no YouTube, tá? Eu sei que temos amigos da América Latina assistindo, né? Amigos aí do Uruguai, do Chile, do Paraguai. Então, fico muito contente de ter vocês aqui. Estou tentando falar um português devagar para que vocês consigam acompanhar. Mas qualquer dúvida que os colegas aí da América Latina tenham, por favor, entre em contato depois aí que eu vou estar disponível para estar respondendo para vocês. Então, pessoal, quais são os parâmetros que a gente utiliza do laser para estar fazendo esse ILIB? Tanto o equipamento Therapy EC, família Therapy, que faz o ILIB, quanto o equipamento ELIB, que eu vou estar apresentando para vocês, ambos trabalham com a potência de 100 miliwatts de rotina. 100 miliwatts de rotina. Então, se nós estivermos trabalhando com 100 miliwatts, cada ciclo de 60 segundos, que é 1 minuto, nós vamos estar entregando 6 joules de energia. Então, vamos lá, vou repetir. Para os colegas que trabalham especificamente aí com pesquisas ou trabalham mais voltado para doses de energia. Se vocês estiverem trabalhando com esses dois equipamentos, a cada ciclo de 60 segundos, que é 1 minuto, nós vamos estar entregando 6 joules de energia. O que equivale dizer que, atenção, na pediatria, 5 ciclos, nós estamos entregando 30 joules de energia. No preventivo, 60 joules de energia. Na estética, 90 joules de energia. Na terapêutica, 120 joules. E na enfermidade, 150 joules. Ok? Eu sei que tem muitos colegas aí que estão nos assistindo que sempre fez ILIB trabalhando com 60 minutos. Eu sei que tem colegas aí que trabalhavam com ILIB com 30 minutos. Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. O ILIB era feito com potências baixas, né, que eu falei para vocês, de 1 a 5 miliwatts. Nessa época, lá em 1981, nos primórdios das publicações, se trabalhava com 20 a 60 minutos. 60 minutos, a gente tinha uma média, né, de mais ou menos 60 a 90 joules. Hoje, nós conseguimos esses 60 a 90 joules com um tempo muito mais curto, com muito menos ciclos. Por quê? Porque nós temos equipamentos com potências muito maiores. Então, a ideia
é trabalhar com esses equipamentos hoje de maneira transcutânea. Aí vocês podem me perguntar, mas professor Hermes, eu trabalho de maneira transcutânea, eu já faço ILIB, mas eu não sei quanto de ILIB que realmente está chegando no meu vaso sanguíneo, na minha artéria radial. Isso vai variar, pessoal. Isso vai variar pela cor da pele, isso vai variar pela espessura da pele do paciente. Então, nós temos variação. Eu não posso cravar aqui para vocês que está chegando 80, que está chegando 70, que está chegando 90. O que eu posso dizer para vocês é que nós temos uma média desses 100, nós temos aí uma perda de 20% a 25%. Essa é a média de perda. Então, nós estamos tendo lá uma efetividade de chegada ainda boa de potência quando comparado aos procedimentos que eram feitos intravasculares, que trabalhavam com 1 a 5 miliwatts. Tá ok? Então, essas são as energias que a gente trabalha. Nós vamos estar variando de 30 a 150 joules por tratamento, por ciclo de tratamento, né? Ok? Muito bem. Vou voltar aqui, ó, só para vocês visualizarem novamente, ó, de 1 a 5 miliwatts se trabalhava de 20 a 60 minutos. Então, quando se fala hoje se fala em Opa, acho que voltou o som, né, pessoal? Na verdade, vou repetir. Antigamente, quando se trabalhava com 60 minutos, se trabalhava com potências baixas, ok? Hoje em dia, se trabalha ainda com 60 minutos, sem pensar muito que nós trabalhamos com potências muito mais altas. Então, o que nós estamos entregando hoje, especificamente com esses ciclos mais curtos, nada mais é do que energias semelhantes do que se trabalhava antes, porém com tempos menores, tá? Eu sei que tem muitos colegas que trabalhavam 60 minutos com o ILIB até pouco tempo, até ontem, até pouco tempo atrás. Eu sei que tem colegas que trabalhavam com 30 minutos, tá? Mas hoje nós estamos parametrizando isso baseado especificamente na monitorização do nosso paciente, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, corroborando o aumento das potências desses diodos. Então, as duas coisas juntas trouxeram possibilidades de protocolos mais curtos. Tá certo? Eu vou adiantar para vocês. Eu, particularmente, tenho pacientes que eu faço 2, 3 minutos de ILIB. Por quê? Porque na minha monitorização, eu percebo que em 2, 3 minutos eu já tenho uma grande alteração. E essa alteração fica ali, ó, estabilizada. Uma vez que eu tiver essa estabilização, eu não tenho necessidade de ficar dando mais energia para o meu paciente. Então, isso vocês vão sentir a cada paciente, em cada término de tratamento. Por isso, é muito importante que vocês documentem as aplicações. E é isso que esse equipamento EMLib vai trazer para a gente. Uma possibilidade da gente ter tudo documentado. E a partir dessa documentação, é óbvio, estar fazendo aí novos ciclos de aplicação. Ok? Então, vamos lá. Retomando. Opa, deixa eu voltar aqui. Equipamento ELIB. Tá? Eu vou mostrar para vocês algumas telas específicas que explicam como que funciona esse equipamento. Então, vamos lá. Começando especificamente aqui. Começando aqui especificamente com a carinha do ELIB. Vejam lá. Esse é o equipamento. É um equipamento específico. É um equipamento projetado para fazer ILIB. Tá claro? Para fazer ILIB. Esse equipamento, ele tem hoje uma pulseira específica para se fazer o ILIB na região intravascular. Então, na região transcutânea, né, da artéria radial. Então, é um equipamento que é como uma pulseira. Esse equipamento nós vamos
colocar ele, né, na região da artéria radial. Então, nós temos aqui o equipamento e uma pulseira, no qual nós vamos adaptar para cada paciente, né, no pulso, encaixando na artéria radial. Então, vejam só aqui, eu vou colocar aqui o meu. E aí a gente consegue ver aqui o equipamento ajustado no nosso braço, tá? Então, esse é um equipamento específico para o ILIB. Vamos ver como é que esse equipamento funciona. Então, olhem lá. Tecnologia. A tecnologia ELIB veio trazer o quê? Uma posologia de tratamento, associado a uma monitorização, a um acompanhamento e, claro, a efetividade nos resultados. Então, isso é o ELIB, tá? Esse ELIB, ele vai ter toda uma caracterização de acompanhamento do nosso paciente, como eu acabei de comentar. Então, está lá uma imagenzinha mostrando especificamente o acoplamento desse equipamento na artéria radial, ok? E o compartilhamento desse equipamento com o nosso telefone celular. Esse compartilhamento, ele é importante porque nesse telefone celular de vocês, que não vem com equipamento, é óbvio, mas esse telefone celular de vocês é justamente o nosso monitor nesse momento. É justamente quem vai gravar todos os dados que a gente colocar, tanto da aplicação do protocolo, quanto especificamente da monitorização do nosso paciente. Então, no final aqui, eu vou deixar o QR Code para vocês poderem baixar esse aplicativo no celular de vocês, ok? Então, os equipamentos, eles saem com um número de série específico. Por que é importante esse número de série? Porque cada equipamento tem uma sincronização específica com o aplicativo. E eu preciso saber o número de série para estar sincronizando esse equipamento. Então, por exemplo, se algum de vocês tem especificamente uma clínica no qual nós temos mais que um equipamento, nós podemos sincronizar esse equipamento no mesmo aplicativo, no mesmo telefone, porém com os números de séries diferentes, ok? Então, nós temos lá um botão de conexão, que é esse botão aqui, vermelho do meio, e nós temos dois botões que são os indicativos, tanto de bateria, quanto se o laser realmente está ligado ou não, tá? Internamente, como vocês estão vendo na foto, nós temos a saída do nosso diodo laser. Então, aqui nós temos a nossa saída do diodo laser, tá? Que vocês estão vendo aqui, o laserzinho. Ok? E a fivela de conexão no nosso punho. Então, esse equipamento, ele é muito simples de ser utilizado, ele é muito fácil de ser encaixado nos nossos pacientes e é óbvio que facilita muito o tratamento de ILIB no nosso dia a dia clínico, tá? Quando a gente baixar o aplicativo no nosso celular, nós vamos ter a primeira coisa a fazer, que é o nosso login. Então, nós vamos ter que cadastrar uma senha e um login, tá? Então, cada usuário vai ter uma senha e um login. Por que isso é importante? Porque os dados que vocês cadastrarem dos pacientes vão estar na nuvem para vocês poderem acessar, tá? E a partir desse acesso, vocês vão poder acompanhar os pacientes de vocês de qualquer local que vocês estejam. Vocês, só acessando o celular, vocês vão ter acesso a esses dados. Esses dados são protegidos pela Lei de Proteção de Dados Gerais, tá? Então, vocês têm essa Lei de Proteção de Dados que a empresa segue rigorosamente. Então, acredita-se que nós não tenhamos problema aí com esses dados dos pacientes aí sendo armazenados na nuvem, ok? Então, vocês vão criar uma senha, vocês vão colocar os dados de vocês, e a partir desse momento, o equipamento vai aparecer o nome nosso, né, o nome do profissional, e aí nós vamos poder ajustar o equipamento. Então, a primeira sugestão é que vocês ajustem esse equipamento, colocando no idioma português, né?
Vocês podem colocar sinais sonoros a cada um dos ciclos, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, para não incomodar o paciente, vocês podem deixar esse sinal sonoro apagado. Então, tá lá, sinal sonoro, vocês podem escolher ou ter a cada ciclo, ou ter no final, ou não ter, tá? Nós conseguimos também colocar o modo personalizado, que é esse modo customizado aí. Então, eu posso personalizar quantos ciclos eu quero, independente dos 5 tratamentos que eu comentei com vocês que o equipamento tem, tá? Então, pessoal, nós vamos, primeiramente, afivelar esse equipamento no nosso punho, tá? Sempre direcionando o equipamento para a artéria radial. Lembrando que a artéria radial está aqui para o lado do polegar, né? Então, o rádio, polegar, a artéria radial, está aqui, ó. Então, nós vamos direcionar a entrada, a saída do laser nessa região. E aí, nós vamos afivelar a corrente, a pulseira. Por quê? Porque se vocês não tiverem o equipamento afivelado, perfeito no pulso do paciente, esse equipamento tem um sensor que não vai deixar ele conectar. Então, eles têm que estar por questão de segurança, para não ter vazamento de luz laser, né? Afivelado. Esse é o motivo, pessoal, pelo qual esse equipamento não tem óculos. Por que não tem óculos? Porque, teoricamente, o equipamento não vaza luz. Então, não tem necessidade de estar usando óculos, nem a gente, nem o paciente, ok? Vamos lá. Então, uma vez que o equipamento já está ajustado, ele vai falar todas as informações que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, o próprio equipamento vai falar como que funciona o débito cardíaco. Então, ele vai mostrar para a gente lá o que é o débito cardíaco e, automaticamente, ele vai dar uma sugestão de tratamento. Essa sugestão de tratamento é de 5 sessões clínicas, com intervalos entre 24 horas até, no máximo, 7 dias. Então, vou fazer 5 sessões, com intervalo dia a dia, e eu posso espaçar essas 5 sessões no máximo uma semana. E eu vou fazer 5 sessões. Tá? Então, essa é a sugestão de protocolo. Vou repetir. A cada 24 horas, a aplicação do laser. Ah, eu não quero fazer a cada 24, quero fazer a cada 48. Ok. Quero fazer a cada 5 dias. Ok. Até 7 dias, ele vai dar ok. A partir de 7 dias, ele não vai computar esse tratamento como sendo um tratamento de 5 sessões. Por que 5 sessões? Porque a sugestão do equipamento é que, depois de 5 sessões, nós façamos uma reavaliação do nosso paciente. Então, pessoal, a cada 5 sessões, o equipamento vai acionar ali um alerta pedindo para que a gente reavalie o paciente para ver se a gente vai continuar com esse protocolo que a gente está usando. Tá certo? A partir daí, então, o equipamento vai estar disponível para estar utilizando. Então, nós vamos conectar o equipamento com o nosso celular. Então, nós vamos conectar os dois. Essa conexão é via Bluetooth. Então, vocês peguem o equipamento celular de vocês, acionem o Bluetooth, tá? Baixem o aplicativo e aí, quando a gente pedir para conectar, o próprio aparelho de celular vai perguntar qual que é o número de série do nosso ELIB. Então, nós vamos procurar o equipamento, escrever o número de série que está no nosso equipamento. Então, cada equipamento, como eu comentei, tem um número de série. Nós vamos digitar esse número de série e, automaticamente, esse equipamento vai conectar-se ao aplicativo. Atenção! Atenção! Se eu tiver mais que um equipamento, eu não vou ter interferência entre esses equipamentos se eles estiverem funcionando. Tá certo? Então, é como se fosse uma ligação blindada. Eu não tenho interferência entre essas ligações, tá? Dando uma maior transparência e segurança nos tratamentos aí que a gente estiver realizando nos nossos pacientes. Ok? Muito bem. Uma vez que o equipamento está conectado, ele vai pedir para eu adicionar os pacientes. Então, eu vou clicar ali nos meus pacientes e aí eu vou adicionar meu paciente, colocando nome, colocando CPF, e-mail, data de nascimento, todos os dados padrões do meu paciente, inclusive uma foto. E por que é importante a foto? Porque isso facilita, né? Quem atende muitos pacientes, vocês só olharem ali quem que vocês vão atender. Tá certo? Nesses dados do paciente, é muito importante vocês colocarem a idade do paciente,
o peso do paciente. Por quê? Porque essas informações elas vão se juntar no aplicativo para gerar os relatórios desse paciente. Então, é importante que esses dados sejam automaticamente, né, validados, tá? O paciente vai perder peso, vai ganhar peso, é importante que vocês façam essas alterações quando tiver, né, a possibilidade em cada reavaliação desse paciente, ok? Então, o paciente está cadastrado, estamos prontos para trabalhar, nós vamos eleger o que a gente vai fazer. E quando a gente eleger o que a gente vai fazer, automaticamente o equipamento vai pedir a monitorização do nosso paciente. Então, o equipamento vai pedir para que a gente meça a saturação de oxigênio. Então, é muito importante, atenção, é muito importante que todos os colegas tenham um equipamento de saturação de oxigênio. É muito importante que os colegas tenham um equipamento para aferir a pressão arterial. É muito importante que a gente possa, né, ao longo do tempo também, fazer uma avaliação da temperatura corpórea. Ou seja, as avaliações primárias, primordiais, elas vão ter que ser cadastradas no equipamento, ok? Então, nós vamos cadastrar isso no equipamento, vocês estão vendo aqui antes da aplicação, né? E a partir daí, eu também tenho uma possibilidade bem interessante no aplicativo, que é colocar uma nota de áudio. Então, eu posso clicar aqui na nota de áudio e falar, em vez de ficar escrevendo. O paciente hoje chegou debilitado, está reclamando de sensibilidade dolorosa, né, na região, por exemplo, de cabeça e pescoço. E aí, uma vez que eu tenho isso gravado, é óbvio que, ao passar das sessões, eu sei se o paciente está tendo uma melhora ou não, com um documentário que o paciente vai me passar na próxima sessão. Tá claro? Então, isso facilita muito a nossa documentação ao invés de ficar escrevendo. É muito rápido, porque eu vou falar um comando de voz e automaticamente isso vai estar registrado. Certo? Então, uma vez tudo pronto, tudo registrado, o equipamento vai perguntar para mim qual é o tratamento que eu quero fazer. Então, pediatria, preventivo, estética, nós já comentamos todos esses, né? Terapêutica, enfermidade e, por fim, o chamado protocolo personalizado. Então, nós vamos eleger qual é o tempo, né, quantos ciclos nós vamos fazer, e automaticamente aí o nosso equipamento vai estar rodando e mostrando quantos ciclos foram realizados. Atenção! Nesse momento é muito importante. Lembrem-se que quem está mostrando especificamente os ciclos é o nosso celular. Se porventura o paciente ficar na sala de atendimento e o profissional sair de perto do paciente, o que vai acontecer? O nosso celular vai desconectar do equipamento, porém o equipamento continua funcionando. Então o ELIB vai continuar funcionando, mesmo desconectado do nosso celular. Porém, pessoal, quando eu voltar para a minha sala de atendimento, é só eu clicar em procurar o dispositivo, automaticamente ele vai reconectar com o dispositivo e vai me mostrar aonde que está no ciclo de tratamento. Então, ele vai voltar a computar aquilo que estava sendo computado, ok? Sem perda nenhuma de dados. Então, não se preocupem, porque vocês estão com o celular, se vocês quiserem sair de perto do paciente. Não tem problema algum, o paciente vai continuar recebendo o ILIB, porém, é óbvio, o nosso equipamento celular ele vai sair da conexão do equipamento ELIB, ok? Muito bem. Por fim, pessoal, a cada 5 sessões, né, a cada tratamento de 5 aplicações de ELIB, a nossa agenda, o nosso relatório, ele vai poder ser retirado do equipamento de maneira impressa ou digital. Vocês vão escolher o que vocês querem. Vai aparecer na agenda com cores diferentes os protocolos que foram realizados. E aí, gente, se vocês cadastraram todos os protocolos realizados, o equipamento vai dar todos os protocolos. Se vocês cadastraram somente alguns dias, ele vai dar somente alguns dias. E baseado também nesse relatório que nós vamos ter do ELIB, nós também vamos ter uma classificação, né? Baseado aí
nas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, nós temos uma tabela no qual a gente pode verificar, né, como é que está a pressão arterial do nosso paciente, se ele tem alguma classificação aí de patologia específica. E também uma tabela de classificação do índice de massa corpórea, que vai ser calculado com a medida da temperatura do paciente que foi cadastrada juntamente com o peso desse paciente. Então, nós vamos ter uma possibilidade de mostrar para o paciente se ele está tendo uma melhora geral, né? Se especificamente a pressão dele está normal, se especificamente ele está dentro do adequado para o índice de massa corpórea. Ou seja, juntamente com esses dados, pessoal, juntamente com esses dados que estão sendo cadastrados, nós também podemos solicitar alguns exames específicos de sangue, alguns marcadores específicos, para que a gente tenha essa monitorização de maneira melhor, né? De maneira mais abrangente, ok? Então, tudo isso vai poder ser realizado junto com os tratamentos de LIB, para que o paciente realmente veja a efetividade desses tratamentos. Então, a ideia da monitorização é justamente para que a gente dê um relatório conclusivo daquilo que a gente está fazendo e assim o nosso paciente tenha maior confiança nesse tratamento em geral. Ok? Então, esse aqui é o case. Então, o equipamento vem num casezinho, né? De apresentação bem pequenininho. Eu falo que é um casezinho bem prático para a gente estar carregando, levando de um consultório para outro, levando para casa, né? Se vocês quiserem fazer em casa. Esse case, nós temos a bateria, o carregador de bateria, nós temos o equipamento, o certificado de garantia, nós temos ali também, junto com o certificado de garantia, o manual, tá? Que vocês podem estar acessando aí. E claro, pessoal, junto com tudo isso, nós temos os aplicativos. Então, eu estou disponibilizando aqui para vocês agora, nesse momento, tá? Vou até aumentar um pouquinho a tela aqui, para se vocês quiserem estar baixando esse aplicativo, vocês podem estar mirando o celular de vocês agora na tela, né? E fazendo aí o carregamento, né? O download, tanto para os equipamentos da Apple, quanto os equipamentos do Android. Então, vocês podem estar mirando aí, imediatamente na tela, e fazendo esse download do aplicativo eLib, ok? Professor, eu especificamente não comprei um equipamento eLib, tá? Mas eu quero fazer uma monitorização do meu paciente. É possível fazer aqui? Até é possível, tá? Vocês até podem fazer isso, tá? Especificamente lá com o Therapy, mas algumas coisas de sincronização não vão estar habilitadas, né? Porque o equipamento tem que estar conectado com o eLib. Então, é importante que ele esteja conectado para estar mostrando quais os ciclos que foram realizados. Então, ao menos, vocês vão ver como que é a tabulação desses resultados aí, que vai ajudar bastante a vocês estarem fazendo a monitorização. Agora, é óbvio, né? A DMC disponibilizou esse equipamento. Esse equipamento é o primeiro dessa família eLib, que eu tenho certeza já é um sucesso, e eu tenho certeza que vai crescer muito mais e vai proporcionar para os nossos colegas tratamentos aí mais efetivos na hora de estar realizando o eLib, tá? Então, esse aí é o aplicativo que vocês podem estar baixando, ok? Então, pessoal, como conclusão aí dessa monitorização básica que eu acabei mostrando para vocês, nós vamos ter, né, uma viabilidade, primeiro, né, uma viabilidade da descrição dos protocolos de LIB. Eu acho que isso é fundamental, que nós tenhamos, né, em mente a importância de fazer, na verdade, um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, a gente criar um protocolo específico. Tá? Então, esse é o primeiro ponto importante aí em relação ao eLib. E, claro, muito importante que a gente realize essa monitorização, tanto do oxigênio, quanto da temperatura, quanto da frequência cardíaca e quanto da pressão arterial. Esses são os fundamentos básicos aí para a gente estar realizando uma monitorização e, principalmente, adequando os protocolos que eu mostrei para vocês para cada um dos pacientes. Então, a partir daqui,
nós vamos ter uma facilidade muito maior para estar adequando esses protocolos no dia a dia clínico. Ok? Então, pessoal, eu sei que a gente não tem muito tempo, né? O nosso período aí era de 1 hora, nós já passamos aí 1 minuto, né? Já são 8:01. Eu gostaria de compartilhar especificamente aí o meu e-mail com vocês. Quem quiser entrar em contato direto comigo, vocês podem entrar em contato pelo e-mail hpretel, pato, rato, elefante, tatu, elefante, laranja, @hotmail.com. Esse é meu e-mail pessoal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, quiserem discutir alguma coisa específica em relação aos protocolos de ILIB, a gente está disponível, estou disponível para estar ajudando vocês aí. Espero ter podido colaborar com essa jornada aí da DNC, né? Parabenizando novamente a DNC por essa semana aí de jornada de laser com diversos profissionais. Espero ter podido colaborar com esse conteúdo novo, que eu sei que é novo, que é uma possibilidade do débito cardíaco, do ciclo cardíaco, em conjuntura com o ILIB, e dizer para vocês que a gente vem trabalhando já com esses protocolos há mais ou menos 2 anos, e a gente tem evoluído bastante nessas técnicas ILIB com a monitorização, estou dizendo 2 anos com a monitorização, e isso vem trazendo um conforto muito grande nos tratamentos em geral com a técnica ILIB. Convido também vocês, se vocês quiserem, ler a nossa coluna, a minha coluna específica, na revista Face. Então, para os colegas aí que estão nos assistindo, que trabalham especificamente com harmonização orofacial, nós temos a coluna Face. Então, é só vocês entrarem na internet, Face Magazine, procurarem a revista, é gratuito o acesso, está gratuito o acesso, né? Vocês podem ir lá e verificar todas as colunas de laser voltado para harmonização orofacial. Então, é um convite que eu faço para vocês para estar lendo aí um pouco mais sobre esses assuntos específicos da harmonização. Ok? Agradeço muito a presença de todos vocês. Parabenizo, então, mais uma vez a DNC aí por essa semana, né? Por tudo isso que está acontecendo. E me coloco à disposição aí para vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham, eu vou estar à disposição para estar aí nutrindo aí de informações assim que eu tenho essas informações. Caso eu não tenha, é óbvio, nós temos outros colegas que trabalham com isso, que a gente divide muito esse conhecimento técnico, divide muito, principalmente, e é importante que se diga isso, a relevância clínica do que a gente está obtendo de resultados, e assim, qualquer coisa que eu não tenha, que eu não saiba, aí, que eu não consiga responder para vocês, a gente tem esse grupo bem seleto de colegas, né? Muito mais importante do que professores, colegas, amigos, e eu posso estar disponibilizando essas respostas para vocês aí, caso vocês me solicitem ou solicitem diretamente para o Instituto NUPEM. Então, mais uma vez agradeço ao nosso anfitrião do dia aí, o Guilherme, muito obrigado aí pelo suporte, por toda a logística aí para a gente estar fazendo essa aula online. Pessoal, lembrando que essa aula de hoje vai ser retransmitida amanhã. Eu não sei o horário, acho que o Guilherme pode passar para vocês, se vocês quiserem passar para algum colega. Essa aula vai estar sendo retransmitida amanhã no horário específico. Assim que eu terminar, o Guilherme pode estar passando esse horário para vocês. Então, agradeço mais uma vez a todos. Obrigado pela presença, estou à disposição. Qualquer questionamento, por favor, podem encaminhar para mim. Obrigado. Bom, boa noite, né? Conforme o professor Hermes falou, segue a agenda, né, dos cronogramas. O evento segue até o final da semana. Amanhã temos a palestra com a professora Meire, que se inicia às 9 horas. Logo em seguida, temos a reapresentação dessa palestra do professor Hermes às 11 horas. Às 16 horas, a reapresentação da palestra com a professora Meire. E às 19 horas, a palestra com o professor Daniel Nastre. E segue a programação e fiquem atentos para as próximas palestras. E muito obrigado a todos pela participação e uma boa noite.